Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês e fiel até que enfim Ramon Dias desta vez é o novo treinador do Corinthians. Já tinha trago no vídeo de ontem para vocês que era questão de horas para o Corinthians estar fechando essa contratação, porque já estava tudo certo, apenas estava passando aí pelo setor jurídico e o setor financeiro do clube. Então Ramon Dias é o novo treinador do Corinthians. Vamos falar também sobre o Charles do Middleton. Corinthians contratou o volante de 28 anos que deve estar chegando do São Paulo aí nas próximas semanas. Vamos falar também sobre João Schmidt. Afinal, o volante vem ou não vem para o Corinthians? Vou trazer essa e muito mais informações para vocês neste vídeo. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, tá fiel? É totalmente gratuito, já passamos a marca de 30 mil inscritos, graças a Deus. Graças à parceria que o Corintianeiro tem com vocês. Inclusive, há 2 dias atrás, eu realizei o sorteio das 2 camisas, que tivemos como vencedor aí o Whindersson Mazeto e o Alcides Freire, tá fiel? Não deu uma olhada nos comentários hoje, mas peço humildemente para vocês deixar o número de telefone para vocês, inclusive, para mim, por favor, inclusive, quando vocês deixarem o número de telefone, eu vou entrar em contato com vocês via chamada de vídeo, tá fiel? Até só para vocês conhecerem e ver que sou eu que estou falando com vocês, para evitar de vocês caírem em qualquer golpe aí, porque o número de telefone é algo pessoal. Detalhe importante, eu não peço dinheiro, não peço nada em troca, tá fiel? Então se alguém tentar entrar em contato com vocês pedindo dinheiro ou algo do tipo, desconsidere, porque essa pessoa não sou eu. Vocês vão conhecer eu pela chamada de vídeo, aí vocês vão me passar o endereço, o CEP, todas as informações certinho para mim despachar a camisa. Combinado então? Vamos falar de Corinthians, fiel, porque o Corinthians fechou com o Ramon Dias, tá? O treinador que era do Vasco, evitou o Vasco cair para a segunda divisão. É um treinador que já teve títulos no São Lourenço, no River Plate. É um treinador de grande currículo. Fiel, Vanderlei Luxemburgo também tem um grande currículo. Ah, corintianeiro, mas você tá falando que o cara não é um cara de grandes títulos, não é um cara de grande status. Fiel, vocês querem um cara de mais status que o Vanderlei Luxemburgo? Vocês querem um cara de mais título que o Vanderlei Luxemburgo? Um cara de mais título que o Filipão? Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que, atualmente, nos últimos anos, Ramon Dias não ganhou nada. Nos últimos anos, o Ramon Dias não ganhou nada. O Vanderlei Luxemburgo também não. As glórias do Vanderlei são do passado, assim como do Ramon Dias. O que eu quero trazer para vocês aqui é que a minha preferência não era o Ramon Dias. Eu preferia muito mais o Cuca, eu preferia muito mais o Fernando Diniz e até o Fábio Carille estava na frente do Ramon Dias, na minha opinião, tá? Eu sei que vocês têm a opinião de vocês e respeito totalmente. Só que agora que fechou com o Ramon Dias, obviamente que eu sou Ramon Dias desde pequeno. Vou torcer pro Ramon Dias como nunca, porque ele está treinando o meu clube de futebol. Só que a grande questão da diretoria do Corinthians, que ela falha mais uma vez, é que ela já estava fechada com o Ramon Dias há uma semana atrás. Há uma semana atrás. Esperou uma semana para ver outro nome no futebol, tentou o Carille durante uma semana, nada aconteceu para fechar com o Ramon Dias de novo. Em outras palavras, ele já podia estar treinando o clube há uma semana atrás. Já poderia estar conhecendo todos os jogadores, os prós e os contras. Já está com o time em campo treinando há uma semana. Uma semana que a gente perde, que é preciosa pela situação que o time se encontra. Uma semana com um novo treinador é precioso, fiel. Agora não, vai ter que chegar, fazer toda a burocracia, vai ter que esperar se adaptar, ver os prós e os contras que o time oferece. Então, realmente, na minha opinião, o Corinthians deixa a desejar. Situações emergentes, eu já falei para vocês, requer aí medidas emergentes. A gente precisa tirar o Corinthians dessa situação o quanto antes. Seria desastroso se o Corinthians caísse para a segunda divisão. E vou falar mais para vocês. A grande questão, que nem é a segunda divisão, posso ser sincero? Nem é o perigo de cair para a segunda divisão. Ah, corintianeiro, mas como assim? O problema, mesmo que a gente não caia para a segunda divisão, mas e se continuar todos os anos assim? Briga para não cair, briga para não cair, briga para não cair, mas nada de título, nada de uma posição importante, nada de uma classificação importante, porque se a gente não mudar o que está acontecendo com o Corinthians, a gente não vai sair dessa situação nunca. A gente precisa desse símbolo aqui, merece reforços de peso, merece treinadores de peso, merece pagar suas contas em dias. Os caras que dão o sangue merecem receber em dia. Então, o Corinthians, se não mudar o seu jeito, não adianta nada não cair para a segunda divisão,
porque sempre a gente vai ficar aí lutando para não cair ou brigando pro meio de tabela, que isso está errado. O Corinthians tem que ser protagonista em todos os campeonatos. A gente tem que brigar por título em todos os campeonatos que a gente vir disputar. Times têm que jogar na Neoquímica Arena com medo tremendo das pernas contra o Corinthians, por causa da sua torcida, paixão do torcedor, mais de 40 milhões de torcedores. Toda vez que jogamos na Neoquímica Arena, nós lotamos ela. Até em estreia de Paulistão contra o humilde Ferroviária, o Corinthians lota a arena. Então merecemos um time de ponta. Os torcedores merecem pagar ingresso para ver um time bom, para ver um time competitivo. Então não adianta nada se não cair para a segunda divisão, mas continuar do jeito que está. Por isso que temos que confiar e tomar a Deus que o Augusto Melo faça valer a pena. Porque se a gente continuar desta forma e o Augusto Melo não mudar o jeito da renovação e transparência administrou o Corinthians, se ele não mudar a forma, o Corinthians vai continuar na mesma situação, brigando aí por meio de tabela e brigando para não cair todo ano, que para mim não adianta nada. Então precisamos sim de mudanças drásticas e espero que o Augusto Melo faça isso. Errou no caso do Ramon Dias, não na contratação dele, vamos aguardar, mas errou, já poderia estar uma semana trabalhando. Errou em contratações, afinal foram 11 contratações, na minha opinião, errada. Você vai salvar ali o Garro, você vai salvar o Coronado e o Ranieri. É a minha opinião, fiel. É a minha opinião. Pedro Raul errado, Pedro Henrique errado, o Félix Torres. Ainda não dá para fazer uma análise totalmente completa. Mateuzinho errado. O Hugo não foi o Augusto Melo, foi renovação e transparência. É mais do que errado. Então o Corinthians, pra vocês terem uma noção, o Corinthians fez 11 contratações e o principal jogador nosso é um jogador da base, que é o Wesley, cria do Terrão. Para vocês verem o quanto, detalhe, não vamos dizer revelação, mas quem bancou ele no time titular foi o Vanderlei Luxemburgo e ele continua até hoje. Então, de 11 contratações, o nosso principal jogador é um moleque da base de 19 anos. Aí, foram erradas ou não foram as contratações? Vocês entendem o que eu quero dizer para vocês agora? Então eu espero que o Ramon Dias venha e consiga mudar a cara desse time. E a partir da manhã, hoje é feriado aqui no estado de São Paulo, tá fiel? A partir de amanhã, volta ao normal aí e eu já vou poder estar enviando as camisetas para vocês. Combinado então? Mas por favor, deixem os números de telefone aí, não esqueçam, tá? Fiel, vamos falar um pouco sobre mercado da bola. O Corinthians contratou o Ramon Dias, que venha ser feliz no Corinthians. Seja bem-vindo, Ramon Dias. Agora contratamos o Charles, volante de 28 anos do Middleton. Corintianeiro, quem é esse jogador? Fiel, mesmo que vocês sabem, eu sei, eu não acompanho o futebol aí, nem sei qual é a liga que ele joga. É um volante de 28 anos, tá? É um volante marcador. O Corinthians comprou ele por um valor um pouco mais de 1 milhão de euros. Em outras palavras, vamos dizer aqui para vocês, não foi um investimento caro. Tá? Então eu vejo com bons olhos essa contratação. É um cara, um guarda-roupa, um cara de peso, um cara que chega, principalmente pelas reclamações que tivemos do nosso último treinador, o Antônio Oliveira, que a gente não tinha jogadores de composição física, jogadores que aguentam jogar os dois tempos com regularidade, não aguenta ir e voltar, não aguenta marcação corpo a corpo. Então o Corinthians contrata o Charles, é um cara de corpo, é um cara que tem suas características como marcação, mas chega muito bem dentro da área. Procurei saber sobre o jogador, vi até a liga, só não me recordo agora, se vocês puderem falar aí, tá fiel? Então, é um volante que o Corinthians contratou, que não é caro. Ah, corintianeiro, mas não deu certo. Ele não é caro. Então, é uma aposta válida. Foda você pagar 26 milhões no Mateuzinho, aí o Mateuzinho chega e não consegue jogar bola. O Mateuzinho chega e não consegue corresponder. Isso é contratação errada. Foda você contratar o Pedro Raul para ganhar a bala que ele ganha no Corinthians e não conseguir fazer nada. Isso é contratação errada. O foda é você pagar um investimento altíssimo no Félix Torres e até agora o cara não está conseguindo produzir. Isso é contratação, na minha opinião, errada. Apesar que é cedo para avaliar o Félix Torres, porque tem partida que joga bem, tem partida que joga mal. Então o Corinthians precisa ser assertivo nas suas negociações. Não posso aqui falar sobre o Charles, eu não conheço o futebol dele. Aliás, eu acho que poucos de vocês vão conhecer, porque é um jogador que a gente não ouve falar. Obra do Cifute, deve ser indicação do Cifute, fiel, porque a gente não acompanha esse tipo de jogador aqui no futebol brasileiro. Então eu não tenho como falar para vocês aqui, porque se você digitar lá no YouTube, eu vou ser bem sincero, por isso que este canal aqui ele é diferente.
A gente traz uma forma diferente de fazer vídeo. Vocês veem que eu não falo aqui com vocês de forma robótica, copiando copiando roteiro, nada. Eu falo as informações que eu recebo. O roteiro que eu prescrevo aqui para passar é simples, fiel, não é decorativo. São apenas linhas de anotações, idade, time, tá? Então, não é uma forma robótica que eu falo para vocês. Eu trabalho com informação, não trabalho com opinião. Então, eu sou muito bem sincero em falar para vocês que eu não conheço Charles. Vocês conhecem? Vamos ser sinceros aqui. Eu nunca ouvi falar, então não tem como eu falar sobre o futebol dele. As principais características dele, o que eu busquei foi na internet. Ah, corintianeiro, mas tem um canal aí no YouTube que o cara conhece tudo do Charles. Mentira, fiel. Ninguém no Brasil escuta falar desse cara. Pelo amor de Deus, vai, vamos lá. Tá? Então deve ser, acredito eu, que foi o Centro de Inteligência de Futebol, Cefut. A informação que chegou para mim, para transmitir para vocês, antes de eu fazer o vídeo aqui, é que o Corinthians fechou com ele. Até a própria fonte que conversei falou assim, corintianeiro, eu não tenho informação sobre o futebol dele, eu vou buscar ainda. Foi uma busca rápida que eu fiz aqui. Se você digitar no YouTube, você vai ver que é o melhor dos volantes do mundo. Mas todos os vídeos de YouTube vai pegar o melhor do cara, os melhores momentos do cara. Então eu espero que o Cefut tenha acertado dessa vez. Porque como eu disse para vocês, o Corinthians não tem muito dinheiro em caixa para fazer grandes contratações. A gente tem que ser cirúrgico. Ah, corintianeiro, foi uma contratação barata? Foi, mas envolve dinheiro. 1 milhão de euros, mais um pouco de 1 milhão de euros, aí é dinheiro também, tá? Então eu espero que o Corinthians tenha acertado na contratação dele. Deve desembarcar em São Paulo nos próximos dias, porque o mercado da bola já abre amanhã. Na próxima semana aí, o jogador já deve chegar em São Paulo para realizar exames médicos. Então o Charles é o novo volante do Corinthians, volante de 28 anos que pertence ao Midson. Fiel, detalhe importantíssimo aqui que eu quero trazer para vocês, tá? Eu não tenho informação sobre o jogador, de repente você tenha. E se você tem, você me desculpa, tá? Eu não quero aqui falar para desmerecer você. Só que eu não tenho e eu tenho que ser sincero no que eu passo aqui para vocês. Aliás, essa é uma das características que você vem escrever nesse canal. A sinceridade e a transparência, tá? Então, se você não conhece o jogador, digita no YouTube aí para você conhecer um pouco do atleta. E se você conhece, comente aqui nos comentários, porque eu quero muito saber a sua opinião. Então, seja bem-vindo ao Corinthians, Charles, que você possa dar muita alegria para nós, porque estamos precisando mesmo de volante para este elenco. Fiel, o Corinthians também renovou por mais 2 anos o contrato do lateral Fagner do Timão aí, que tem 35 anos de idade. Ele vai jogar até dezembro de 2026, então ele vai jogar 2025 e 2026. Corintianeiro, eu não acredito, o Corinthians renovou com o Fagner. Fiel, vou ser bem sincero para vocês. Na minha humilde opinião, o Corinthians acertou na renovação do Fagner. O Fagner com um bom preparo físico é o melhor lateral do Brasil. Ele com 35 anos ainda joga em alto nível. Então eu acho que o Corinthians acertou na contratação, até porque o Mateuzinho, que deveria ser o substituto do Fagner, não consegue render. Então eu acredito que o Corinthians acertou muito bem na renovação de contrato do Fagner com 2 anos, tá? O nosso lateral vai jogar até os 37 no Corinthians, tá? Lógico que é uma idade avançada, deve ser aí até a sua aposentadoria, o final deste contrato, mas eu vejo com bons olhos, sim, a renovação do lateral Fagner, tá, fiel? Mas isso não quer dizer que não possamos procurar outro lateral. Vamos ver como o Fagner vai se comportar, vamos ver como ele vai estar fisicamente, vamos ver como vai estar o seu nível dentro de campo, porque de repente o Corinthians vai precisar contratar outro lateral, porque o Mateuzinho não consegue jogar. Então a gente vai ter um lateral de 26 milhões que vai ser o terceiro reserva, caso o Corinthians contrate outro lateral. Fagner como titular, um lateral substituto e o Mateuzinho, porque ele não consegue render no Corinthians, fiel. Infelizmente, contratação errada. Eu já tinha dito antes do vídeo que era um cara que apoiava bem o ataque, mas de fraca marcação, tá? Mas mesmo assim eu também não acompanhava muito o Mateuzinho no Flamengo, até porque ele era reserva lá. Agora no Corinthians dá pra gente ver que não é o lateral que nós esperávamos. Espero que ele possa evoluir ainda, tá, fiel? Não quer dizer que o jogador está acabado, olha, é isso e pronto. Não, ele também pode evoluir. Com a melhora do elenco, pode capacitar outros jogadores também, inclusive o Mateuzinho. E eu quero que vocês comentem, porque eu quero saber a sua opinião sobre a renovação do Fagner. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Comentem aí, fiel, porque eu quero saber o que vocês acham referente a esta renovação. E não para por aí, porque o Corinthians também ele negocia a contratação do João Schmidt do Santos. Inclusive, ele é o mesmo empresário,
tem o mesmo empresário do Fábio Carille. Porém, Fábio Carille não deu certo. Corintianeiro, por não ter dado certo e ser o mesmo empresário, as negociações com o João Schmidt pode interromper? Pode, fiel. Até porque não tem nada avançado com o meio-campista do Santos. Corintianeiro, como estão as negociações? Nada avançado, apenas conversas por enquanto. O Santos está na Série B, é considerado um jogador importante para o Santos. O Santos precisa do atleta para esta transição da Série B para a Série A e não é um jogador fácil de tirar. Então eu vejo a contratação do João Schmidt como uma contratação que é um pouco mais difícil. Porém, tem uma coisa determinante em toda negociação: a vontade do atleta. A vontade do jogador é jogar no Corinthians. Ele vê o Corinthians com bons olhos e seu empresário sabe disso. Porém, existem os direitos federativos dele que pertencem ao Santos, e isso tem que ser respeitado. Então o Corinthians já tem aí o sim do João Schmidt, caso consiga fechar, porém tem que negociar com o Santos. Se o Santos não liberar, fim da conversa. Então tem que ter valores que agradam o Santos, liberar o João Schmidt ou até envolver jogadores na negociação para poder realizar a contratação. E é óbvio, fiel, que qualquer novidade aqui eu vou trazer para vocês sem sombra de dúvida. Ó, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Quero agradecer demais a sua presença. Hoje à tarde tem mais vídeo do Corintianeiro, tá, fiel? Lá para 6h30 mais ou menos, a gente já está com o segundo vídeo no ar, cheio de novidades aqui para vocês, tá bom? O meu muito obrigado a todos vocês de todo o meu coração e vai Corinthians!